Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez a gente vai estar falando sobre a polêmica envolvendo o Felca e uma série de influenciadores que aparentemente expõem menores de idade a situações sexualizantes. Então, o tema de hoje é extremamente complexo, é sensível, então se você tem algum histórico com abuso sexual infantil, o recomendado é refletir se você vai ou não querer assistir mais esse vídeo, porque provavelmente você já deve ter assistido o vídeo do Felca, tá bem? Eu gostaria de também explicar que este vídeo aqui, ele não tem muita duração nem nada, porque ele é na verdade só uma forma de eu conseguir trazer para vocês os dados que eu queria ter discutido no Instagram, na verdade, mas tanto o Instagram quanto o TikTok derrubaram o meu vídeo, então acho que talvez pela quantidade de palavras de um tópico sensível ou coisa do gênero, mas o vídeo foi retirado, então ele era basicamente upado e caía, então eu tô aqui trazendo esses dados para vocês no YouTube, tudo bem? Então vamos lá. O Felca, ele começa expondo um grande esgoto que tem no Brasil e que é um problema que é um contraponto meu ao vídeo do Felca. Eu não atribuo esse problema único especificamente às redes sociais, porque na verdade as redes sociais elas são um grande compartilhamento, uma grande sistematização do espelho da sociedade. Tá? Então, com certeza, muitas pessoas vão se comportar de formas diferentes entre como elas se comportam pessoalmente de como elas se comportam nas redes sociais. Então, ali você tem uma possibilidade pelo anonimato e tudo mais. Você tem uma espécie de amplificação de alguns comportamentos dessas pessoas. Isso é indiscutível, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, você, em grande parte, tem apenas pessoas demonstrando, publicando o seu dia a dia, a sua realidade, aquilo que elas têm de melhor ou máximo para compartilhar com os outros. Isso é a sua cultura, a sua visão de mundo, a sua visão de homem. E é aí que a gente entra num problema que é: só existe vendedor porque existe comprador, ou seja, só há quem venda um conteúdo porque há quem consuma determinado conteúdo. Então, isso é um problema que antecede rede social, é um problema cultural que a gente tem no Brasil, que é uma cultura muito provavelmente empobrecida, é como se nós fôssemos alérgicos à complexidade, seja no ser, seja no pensar, seja no consumir. Isso é um problema porque isso não vem do nada, isso não vem espontaneamente. A alta sociedade, ou melhor, a alta cúpula da nossa sociedade, que seriam os nossos representantes, são responsáveis por fornecer e estimular cultura. E aí a cultura que o Felca vem a denunciar, que é essa cultura da sexualização, eu não diria nem adultização, acho que essa é uma palavra muito branda, eu diria a sexualização de crianças e adolescentes, ela vem e ela é publicamente exposta em diferentes tipos de ambientes, tá? Então a gente tem desde evidências, né, vídeos e fotos das mais horríveis, desde bailes funk, ambientes, e aí até acho que foi um psicólogo também, eu acredito que tenha sido um psicólogo que publicou sobre isso, falando, olha, a gente tem outros ambientes que também perpetuam a sexualização infantil de jovens, também como bailes aí sertanejos e coisas, onde as palavras como a novinha, né, a novinha não se refere a uma moça de 40 anos de idade, né, geralmente está se referindo a uma moça jovem, porventura menor de idade. Então, o ambiente da sexualização infantil, ele vem sendo explorado em tudo quanto é esfera na sociedade brasileira. E quando chega na rede social, e quando chega em ambientes como esse, em que jovens recebem ali exposição pública para ficarem literalmente enfurnados uns com os outros, basicamente numa pegação, num comportamento meio problemático, ainda exposto para o país inteiro, isso denota uma quebra, uma falta de uma complexidade cultural. Bom, eu queria trazer esse vídeo justamente para eu poder mostrar para vocês um pouco de dados sobre o problema que o Felca tem exposto, tá? E eu queria compartilhar aqui com vocês um paper chamado Exposição a Conteúdo Sexual e Comportamento Sexual Problemático em Crianças e Adolescentes, uma revisão sistemática com meta-análise. Então, se você está chegando agora no canal, não faz ideia o que é ciência, não faz ideia o que é uma revisão sistemática, eu não vou gastar muito tempo com isso, mas você tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir, mas em resumo do resumo, funciona da seguinte forma: eu sou um cientista e eu estou aqui na Austrália. Eu posso fazer uma pesquisa sobre será que exposição a conteúdo sexual impacta negativamente
negativamente a vida de crianças e adolescentes. E aí, um outro cara lá no Brasil, um outro cara lá no Japão, um outro cara lá na Finlândia fizeram o mesmo tipo de estudo, tudo bem? Isso são investigações, são estudos originais, estudos empíricos. E aí, de repente, chega um cara lá da Inglaterra e ele fala: bom, eu quero saber se conteúdos sexuais impactam negativamente ou não a vida e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Ele não vai fazer uma investigação original como eu, o cara do Japão, o cara do não sei lá onde fez. Ele vai fazer uma revisão sistemática. Ele vai levantar toda a literatura científica sobre um tema. Então, ele vai levantar e ele vai identificar o meu estudo, o estudo do cara do Brasil, do Japão, do não sei lá onde. E ele vai cruzar esses estudos. Ele vai analisar conjuntamente esses dados. Porque o meu estudo pode dizer que sim, prejudica. O estudo do cara do Brasil disse que não prejudicava. O estudo do cara do Japão disse que prejudicava. O estudo do cara da Inglaterra disse que talvez. O cara vai juntar lá os estudos e ele vai bater o martelo. Ele vai ver se os nossos estudos têm problemas, vieses, né? Vai ver se eles foram bem dimensionados. Enfim, uma história meio complexa. E aí, ele tem a opção de, caso ele tenha dados suficientes para tal, ele pode fazer o que a gente chama de meta-análise. Ele pode fazer uma meta-análise. Uma meta-análise é quando você estatisticamente compila, você agrupa diferentes estudos que dão diferentes efeitos para alguma coisa, em algum desfecho. Então, conteúdo sexual impacta na vida de adolescentes? Sim. Quanto? O estudo do Felipe diz que numa escala de 0 a 100 impacta 80. O estudo do cara do Japão diz que numa escala de 0 a 100 impacta 50. O cara do Brasil diz que impacta 20. O cara da Angola diz que impacta 70. Beleza. Aí o cara lá que vai fazer a revisão sistemática, vai fazer a meta-análise, ele vai agrupar tudo e ele vai bater o martelo. Nessa batida de martelo, ele vai falar, tá, juntando aqui todos esses dados, a média é que impacta 60. Sei lá, tá bom? Então, essa é a explicação mais básica do que é uma meta-análise, tudo bem? E aqui eles publicam esse paper num jornal específico, num jornal científico específico sobre abuso infantil e negligência, tá? E eu gosto muito de quando a gente tem a oportunidade de pegar papers de jornais específicos sobre um tema, e aqui eles têm toda uma discussão sobre a exposição de conteúdo sexual e tudo mais, mas aqui eles basicamente estão falando de crianças que foram expostas, tá, a conteúdo sexual violento e atos sexuais ao vivo, de fato, no mundo real, tá? Crianças que foram expostas a sexo de fato, tudo bem? Então, aqui eles têm, tá, estudos que coletaram amostras, né, crianças e adolescentes de diferentes países do mundo, mas em geral da América do Norte e da Europa principalmente. Também houve amostras da Ásia e da África, tudo bem? Mas, em geral, América do Norte, beleza? Então, aqui eles conseguiram juntar, né, 27 estudos que incluíram no total, né, de novo, a ideia de você agrupar é que você tenha mais dados para poder analisar e entender melhor. Eles conseguiram juntar o dado de 16.200 participantes. Neste caso, né, crianças e adolescentes expostas a esses tipos de conteúdos sexuais, tá bom? E aqui chega a parte que nos interessa. Isso daqui é uma meta-análise feia, mas é uma meta-análise, tá bom? Aqui eles chegam no seguinte resultado, que a exposição de qualquer tipo de conteúdo sexual a crianças e adolescentes dá a eles, ao longo do seu desenvolvimento, mais de 1,5, 1,82 vezes mais chance de desenvolver comportamento sexual problemático. Isso independentemente do comportamento, do conteúdo sexual ser violento ou de ser ou não sexo explícito na vida real, tá? Pode ser conteúdo sexual não violento que seja. A chance de você expor essa criança a ela desenvolver comportamento sexual problemático ao longo da vida é maior, tudo bem? Mais de 1,8 vezes mais do que crianças e adolescentes não expostos a conteúdo sexual, tá bem? Agora, quando a gente fala de crianças e adolescentes expostos a conteúdo sexual violento ou ao vivo, de fato, no mundo real, essas crianças e adolescentes passam a ter mais de 2,5 vezes a chance de desenvolver comportamento sexual problemático. E aí, quando a gente fala de comportamento sexual problemático, a gente fala de pessoas que estão se envolvendo em comportamento sexual que envolve coerção, agressão, autolesão,
abusos, todo o mercado que envolve sexual por detrás disso, maiores chances de contaminação enfim, doenças e tudo mais. Então, o comportamento sexual problemático é aquele comportamento sexual que foge do esperado, do deleite, né, do prazer sexual saudável, tá? Então, você tem mais chance a sexo desprotegido, um monte de desfechos envolvendo o comportamento sexual que foge àquilo que seria adaptativo, aquilo que promulgaria prazer e bem-estar, tá? Então, isso é só sobre exposição a conteúdo sexual. Mas por que eu tô falando sobre isso, Felipe? Porque o Felca, ele não fala exatamente sobre isso, ele fala sobre pedófilos que estão lá e que ficam utilizando o perfil de crianças e adolescentes para fazer troca, né? O trade de conteúdos. Mas peraí. Vocês acham que as crianças que são colocadas para rebolar em palco de baile funk, vocês acham que essas crianças e adolescentes, eles não sabem o que é sexo? Vocês acham que eles não são expostos a todo tipo, e com perdão da palavra, todo tipo de putaria, né? E aí, com todo respeito, como um homem conservador, não estou querendo ser um chato aqui, né? Mas como todo bom conservador, tive uma adolescência vergonhosa e, portanto, posso me recordar muito bem de determinados ambientes. E se você também frequenta determinados ambientes, eu não estou tentando ser um chato, eu só estou pedindo que você seja honesto e lembre das mazelas da humanidade que você presenciou em bailão, querido. Então você lembra de pessoas fazendo sexo ao ar livre, drogas e tudo mais, e você acha que levar crianças e adolescentes para rebolar em palco, elas não foram expostas a nada, não viram nada, não foram talvez influenciadas, não foram sugestionadas, empurradas a nada. Estou apenas querendo que você faça um simples exercício de consciência humana, tá bom? Não estou querendo... E agora o que eu estou falando nessa parte aqui, tá? Você pode ignorar completamente isso tudo que eu falei agora, desde o momento que eu parei de compartilhar a revisão sistemática. O que eu passo a falar é de uma perspectiva enquanto psicólogo clínico, enquanto pessoa, enquanto ser humano, tá? Não dentro de dados. Estou aqui fazendo apenas uma provocação. Mas o porquê que eu falei sobre isso? Porque uma vez que a gente entende esse lado, a gente precisa entender que quando eu exponho crianças a ambientes onde deveriam ser restritos a adultos, tá? Eu exponho essas crianças, obviamente, ao risco de sofrerem mais abusos sexuais. Porque quando eu exponho crianças num ambiente cheio de adultos, drogados, que vão a lugares por conta da conotação sexual que eles têm, vão a lugares onde as pessoas tem uma enorme uma pegação, uma troca de saliva e seja lá mais o quê. Essas crianças, elas estão literalmente em perigo, tá? Isso talvez você não tenha tocado, mas levar crianças a esses ambientes é irresponsabilidade, tá? E você expõe a elas ao risco de abuso sexual. E qual que é a questão de expor crianças ao abuso sexual? Porque nós temos uma outra revisão que eu gostaria de compartilhar com vocês, publicada no The Lancet Psychiatry, que é uma revista específica do campo de psiquiatria da The Lancet. Então você tem a The Lancet, que é um dos journals mais importantes dentro da ciência da saúde do mundo, né? Então você tem o The Lancet, e o The Lancet ele tem journals específicos também de outros temas, tá? Então um deles é do campo de psiquiatria. Então você tem, por exemplo, o de gastroenterologia e hepatologia e assim por diante. Então, qual que é a ideia? Aqui eles fizeram uma Umbrella Review. Então, de novo, você é novo no canal, não entende nada de ciência, o que é uma Umbrella Review? Você acabou de descobrir agora há pouco que uma Systematic Review é basicamente uma revisão sistemática que sistematicamente coleta todos os dados da literatura. Só que, às vezes, muitos pesquisadores fazem revisões sistemáticas. Então, basicamente, você tem, às vezes, várias revisões sistemáticas sobre um mesmo tema. Só que aí, às vezes, uma revisão sistemática foi mal feita, às vezes outra foi bem feita, às vezes várias foram mal feitas, e elas começam a dar resultados diferentes. Então, vem pesquisadores, eles se juntam, então aqui Hales e colaboradores, eles se juntam e eles fazem uma Umbrella Review. O que é uma Umbrella? Umbrella, do inglês, é um guarda-chuva. Então, por que guarda-chuva? Porque ele abarca todas as outras revisões. Então, esta revisão ela é uma revisão das revisões. Então, veja, eles não se propõem a revisar os estudos
estudos originalmente publicados, né? Os estudos empíricos. Não. Eles se sujeitam a revisar as revisões que revisaram os estudos originais. Então aqui eles incluíram 19 meta-análises. Então agora há pouco eu mostrei para vocês o que era uma meta-análise, né? Eu falei uma meta-análise feia, mas é uma meta-análise. Então eles juntaram 19 meta-análises diferentes que, somadas, elas somam 559 estudos originais. Esses 559 estudos originais, que cobrem 28 desfechos, tá? Em abuso sexual infantil, eles estão basicamente somando os dados, compilando os dados de 4.089.547 crianças ou adolescentes. Deu para entender? Então, a gente tem aqui um grande peso estatístico para poder entender a influência do abuso sexual na infância e na adolescência, tudo bem? Bom, seguindo lá então, e aí aqui, caso vocês queiram saber mais detalhes, vocês podem entrar aqui, ler toda a metodologia. Se vocês quiserem, a gente pode inclusive fazer, quem sabe um dia, não sei, uma live ou algo do tipo, lendo passo por passo desse estudo aqui para vocês, tá? Mas aqui nós basicamente temos uma compilação de dados. Isso daqui é uma meta-análise um pouco mais bonitinha, tá? Pouco não, bem mais bonitinha. Em que aqui eles basicamente vão trazer para nós os seguintes dados, tudo bem? Eles vão trazer aqui desfechos psicossociais, desfechos psiquiátricos, né, de diagnóstico psiquiátricos e outros desfechos em saúde física, tudo bem? E aí eu queria trazer para vocês que, olha só, na primeira meta-análise que eu mostrei para vocês, eles estavam falando sobre uma coisa chamada OR, que é Odds Ratio, razão de probabilidade, tá? Para você aí que faz aposta, faz betzinha, tu deve saber o que é isso. Aqui eles também estão falando em Odds Ratio, e Odds Ratio com intervalos de confiança 95%. O que é o intervalo de confiança 95%, Felipe? Eu sou novo aqui. Imagina que eu cheguei num resultado, tá bom? Então eu tenho uma média de 0 a 100, média 50. Se eu repetir essa mesma pesquisa 100 vezes, 95 vezes dessas 100, o resultado vai cair entre X, entre A e B. A média é 50, mas se eu repetir isso aqui 100 vezes, 95 vezes vai cair entre 40 e 60. A média é 50, mas vai cair sempre dentro desse escopo aqui. Deu para entender? Beleza. Então, quando a gente está falando de probabilidade numa meta-análise, né? Então a gente está falando de um odds ratio aqui, a gente sempre vai entender que o 1 é a nossa baliza, vamos falar dessa forma simples, a nossa baliza do empate, tá bom? Então, se encostar, se o intervalo de confiança 95%, que é essa linha horizontal aqui, tá bom? Esse diamantezinho aqui é a média, essa horizontal aqui é o intervalo de confiança 95%. Se ele encosta, tudo bem? A linha vertical, nós estamos entendendo que não houve diferença entre crianças expostas a abuso sexual e crianças não expostas a abuso sexual, tudo bem? Ou seja, as crianças que foram abusadas e que não foram abusadas, elas não têm diferença naquele desfecho, tá bom? Ou seja, o abuso sexual não necessariamente influencia naquele desfecho durante o desenvolvimento da vida dessa pessoa, tudo bem? Então, crianças e adolescentes expostas a abuso sexual, elas têm mais de 1,5 vezes chance em comparação a crianças não expostas a abuso sexual em algum momento das suas vidas, trabalharem com sexo, irem para o campo do trabalho sexual, tudo bem? O que, mais uma vez, expõe elas também a uma série de riscos. Isso não é preconceito, isso é uma série de riscos que há na vida e comumente nos desfechos em pessoas que trabalham no campo sexual, tudo bem? Desde violência, desde abuso de drogas, desde a maiores chances de diagnósticos ao decorrer da profissão, tudo bem? Mais chances, tá? Mais de 1,7 vezes mais chance em comparação a crianças não expostas a abuso sexual de abuso de substâncias, quase 2 vezes mais chances, tá? De tentativas de suicídio ao longo da vida, né? E aí o intervalo de confiança 95% serve para isso, né? Indo de 1,7 vezes mais chance até 2,1 vezes mais chances do que crianças não expostas a abuso sexual. Eu só fui destacando algumas coisas aqui que eu acredito que seriam mais importantes da gente se ater, tá? A gente tem aqui mais de 2 vezes chance, tá? Crianças expostas a abuso sexual tem mais de 2 vezes chance, em comparação a crianças não expostas,
ao que a gente chama de CASES, comportamentos autolesivos sem intenção suicida, que é quando a pessoa se corta, se arranha, se queima. Eu não vou ficar dando outras ideias de como cometer CASES, né? Como fazer CASES, mas mais de 2 vezes chances de CASES ao longo da vida. Com relação a diagnósticos, tá? Crianças e adolescentes expostos a abuso sexual têm mais de 2 vezes a chance de desenvolver transtornos alimentares, tudo bem? Transtornos alimentares. Mais de 2 vezes chance de desenvolverem transtorno de estresse pós-traumático. Quase 3 vezes mais chance de desenvolverem depressão. Quase 3 vezes mais chance de desenvolverem ansiedade. Quase 3 vezes, literalmente quase 3 vezes mesmo. 2,9 vezes mais chance de desenvolverem o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline ao longo da vida, tá? Aqui com relação a desfechos de saúde, tá? 1,4 vezes mais chance de desenvolverem obesidade ao longo da vida, 1,5 vezes mais chances, tá, de contraírem HIV ao longo da vida, quase 2 vezes mais chance de desenvolver o diagnóstico de fibromialgia ao longo da vida. E eu, como pesquisador de dor especificamente hoje em dia no doutorado, isso aqui realmente me chama a atenção. Justamente por todo o encontro entre a esfera biológica e psicológica. Não é como se fossem coisas separadas, mas vocês entenderam. Então, a grande ideia do porquê eu quis trazer isso daqui para vocês era justamente para poder discorrer sobre. O vídeo do Felca, ele não é apenas sobre deveríamos parar de postar vídeos inapropriados de crianças. Deveríamos. Já não deveríamos ter postado, né? Não deveríamos ter achado que é aceitável numa sociedade a gente ter canais do YouTube que fazem reality shows com adolescentes, e aí tem adolescentes pegando pra lá e pra cá. Isso já é um problema social, isso já é um problema cultural por si só. É de uma fraqueza cultural absurda. Agora, uma vez que a gente viva num ambiente como esse, que é o Brasil, a gente precisa começar a consertar a carruagem. Então a gente precisa primeiro educar a população. Olha, expor crianças à sexualização é uma coisa ruim, porque existe a chance da gente expor essas crianças a conteúdo sexual. Porque, primeiro, eu não sei por que tem gente filmando criança rebolando. Ou melhor, vamos pela escada, né? Eu não sei por que tem crianças rebolando em palcos para adultos verem e baterem palma. Eu não sei por que tinha crianças sendo filmadas rebolando. E eu não sei por que ensinaram crianças a rebolar. É uma escada de eventos que vai piorando conforme você vai entendendo. Então, beleza, a gente já sabe que isso tudo é inaceitável. Mas uma vez que a gente sabe que isso é inaceitável, mas é a realidade do Brasil, e infelizmente é mesmo, e as pessoas ficam muito bravas de falarem sobre isso. Eu literalmente recebi uma mensagem aqui de um cara que, ele inclusive mandou mais mensagem xingando agora, falando que vai deixar de seguir o meu conteúdo de merda quando eu falei que ia fazer esse vídeo aqui. E ele me chamou de aproveitador de hype. Eu não me... Né, você, no caso, não eu, né? Eu tô lendo em primeira pessoa. Você não se importa com as crianças do Brasil. Tá bom, beleza. Então, parabéns. Vocês acabaram de descobrir como é que se faz divulgação científica. Você encontra um tópico que está sendo muito discutido, aí você chama a atenção das pessoas um pouquinho mais e dá conteúdos, dá informações de qualidade sobre ciência e saúde. É assim que se faz divulgação científica. Então, a grande ideia por detrás, tá, pessoal, de nós pararmos com essa sexualização de crianças é para um fortalecimento da cultura, uma proteção da criança e do adolescente, pelo amor de Deus, e principalmente a proteção mesmo, mas um segundo desfecho dentro ainda da proteção da criança e do adolescente é justamente prevenir que elas sejam expostas a conteúdo sexual e que, portanto, elas não tenham a chance elevada de desenvolver de comportamento sexual problemático. E 2, que elas não sejam expostas à potencialidade de um abuso sexual, que no Brasil já é um problema, tudo bem? Deixa até eu pegar esse dado, eu vou pausar rapidinho para achar esse dado para vocês. Olha só, para vocês não passou nada, mas eu lembrava mais ou menos o título aqui dessa notícia, mas aqui no site da Fundação Abrinq, tá? A gente tem os números da violência sexual infantil no Brasil. E isso daqui foi publicado em 2024, tá? Olha só que interessante.
na proporção de notificações de violência sexual segundo o grupo etário, tá? Então, eles separam aqui basicamente por região do país, e aí crianças, né, até 19 anos são esses gráficos esfumaçadinhos, e com mais de 20 anos são os gráficos de cores repletas, né, cheias, não sei como é que se chama isso. Bom, olha só, em 2023... das 78.537 notificações recebidas de violência sexual, mais de 57.600 delas vinham de vítimas menores de 19 anos de idade, ou seja, 73,5% da violência sexual no Brasil acontece contra pessoas com menos de 19 anos de idade. Ou seja, em média, a cada 4 casos de violência no Brasil, 3 a vítima é uma criança e adolescente. O último dado que eu tinha visto sobre isso aqui era de 2022 e tinham tido menos casos de violência sexual em 2022 do que em 2023, aparentemente, pelo que eu me lembro. E o dado continuava o mesmo. A cada 4, 3 eram contra crianças. Isso eu lembrava. Foi por isso que eu consegui achar rapidinho essa notícia. Mas que bom que eu consegui achar uma versão mais atualizada. Então, o Brasil vive um problema absurdo com violência sexual contra crianças. Crianças são 3 em 4 das vítimas de violência sexual no nosso país. Nós vivemos um problema cultural com relação a isso. Nós vivemos um problema cultural em relação a escutar sobre isso. Eu tô literalmente sendo xingado ao vivo aqui por um cara que tá puto quando eu tô falando sobre o tema. Então, a gente precisa educar sobre isso. Crianças não devem ser expostas a conteúdo sexual e muito menos passarem por uma violência que vai prejudicar a vida inteira delas, expondo elas a maiores chances de uma série de desfechos em saúde. Ficou um vídeo curto, eu sei, mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma a dar mais informações. Eu não conhecia o trabalho do Felco, não acompanhava, eu já sabia quem ele era, mas eu não acompanhava o trabalho dele. Que vídeo sensacional, mas esse é talvez um contraponto meu ao vídeo dele. Eu acho que a gente precisa responsabilizar mais a cultura brasileira, sim, tá? Então nós temos uma série de eventos no Brasil que sexualizam não apenas crianças, mas a população de modo geral, e essa sexualização, cá ou não, vez ou outra, vai respingar nas pessoas mais fracas da balança, tudo bem? Então, espero vocês no próximo vídeo. Sinto muito que a gente tem que estar falando sobre esse tema, mas é importante levar informações, tudo bem? Até a próxima.